começar a gravar? Vamos, irmã, Olha tô pronta. só! 3, 2, 1, A Cida viajou de novo esse fim de semana? Nossa! Eita! Festa na casa da Rosana. Foi linda, hein? Todo mundo bonito nas fotos, olha. Tem filtro aqui. Ai, gente, não acredita, a Laísa passou no concurso público. Sortuda, hein? Nossa, olha quem tá namorando, a Paty e o César namorando, olha aqui. Nossa, é, né? A vida das pessoas parece tão mais interessante. Será que eles também têm conta para pagar? Eles têm insônia? Dor nas costas? Será que sofrem a pressão do trabalho ou a vida deles é realmente melhor que a minha? A gente Será? tá aqui, pastora, tentando entender o que tá Será acontecendo. que a vida deles é melhor que a minha? Se você é daqueles tipo de pessoa que vive questionando sua vida e se comparando com os outros, o nosso tema de hoje é para você. Eu sou a pastora Bernadette e recebo aqui, nos estúdios da Fábrica de Compromissados, a bispa Layala Cristine, com o tema Comparações Perigosas. Layala, fala para nós, a grama do vizinho é mais verdinha que a minha? Gente, eu e a Bispa Mari ficamos aqui, né, tentando entender. Claro Nossa, que a pastora Bernadette está nos saindo uma excelente atriz, né, pastora? Oh, Deus. E aí, você acha que a grama do vizinho é mais verdinha do que a sua? Nossa, será? O mundo das redes sociais, né, pastora Bernadette? É um mundo, mundo. assim, onde tá todo mundo tão bonito, Todo né? mundo lindo, todo mundo maravilhoso, nada acontece, parece que nada de ruim acontece, nem um imprevisto, nem um intempérie, né? A verdade é que eu quero começar esse programa de hoje, primeiro agradecendo pela oportunidade de estar aqui, Enfim, oportunidade maravilhosa de poder contribuir com esse projeto fantástico que é a Fábrica de Compromissados. E a gente precisa, né, admitir que existem pessoas inspiradoras, né? sim. Existem sim histórias de sucesso, histórias de felicidade, existem sim muitas pessoas que são de fato inspiradoras. Sim. O progresso, o conhecimento dessas pessoas, o seu comportamento diante da vida, dos fatos, né? Nos inspiram, isso é verdade. Ela trouxe uma encenação cômica aqui, porque tem muita gente que se prende a isso e se questiona, né, pastora? Sim, como você com se certeza. questionou. Será que eles sentem, como o povo brinca hoje, né? Como vivem, como sobrevivem, o que comem, o que fazem, né? Sim. Será que tem dor nas costas? Será que tem contas a pagar? Claro, gente. Claro, todas as pessoas têm os seus desafios, né? E existem pessoas inspiradoras, existem caminhos de sucesso, existem histórias que nos servem como inspiração, Sim. que a gente pode se espelhar. Olhar para essas pessoas, para os resultados dessas pessoas, nos ensinam muitas coisas, pastora. Só que algumas pessoas deixam de olhar com o olhar desse aprendiz interessado, né? Em descobrir qual foi o caminho para o sucesso daquela pessoa. E se tornam críticos de si mesmos. Sim. Críticos dos seus próprios feitos, críticos daquilo que ainda não conquistaram, né? Sim. Como a pastora estava ensinando aqui. Nossa, será que a pessoa que foi aprovada no concurso público foi sorte mesmo? Sorte, hein? Será, pastora? Nossa, vai olhar as horas de estudo, né? A dedicação. Exatamente. Né? E o programa de hoje é destinado para essas pessoas que têm certa dificuldade em olhar com o olhar do aprendiz, que tem dificuldade, pastora, de olhar observando não só o resultado, mas o caminho para se alcançar aquele Caminho resultado. percorrido, né? Exatamente. Não só o sucesso daquela pessoa e acabar por diminuir o seu próprio resultado por não ter alcançado aquilo. Sim. Primeiro ponto, existem pessoas inspiradoras. Existem resultados pelos quais você deve se inspirar. Existem caminhos que você deve tomar, que são caminhos para o sucesso. Mas você não pode ser aquela pessoa que perde o olhar do aprendiz e começa a ser um autocrítico, sabe, de si mesmo.
vamos dizer assim, um carrasco de si mesmo, um julgador de si mesmo por ainda não ter alcançado aquele resultado. Então essas pessoas, elas sofrem, porque elas não percebem, pastora, que o insucesso dos seus projetos, na verdade, é resultado de falhas cometidas, de falta de recursos, talvez de um pouquinho mais de caminhada durante esse processo. Um pouco mais de dedicação, né, no processo. Exatamente. E aí nasce a injusta comparação. Né? A injusta comparação, ela passa a ser o foco que leva algumas pessoas a pautar todos os dias os seus próprios insucessos, os seus próprios fracassos, né? E aí começa a questionar se a vida do outro não é melhor, se a grama do vizinho não é mais verdinha do que a sua, né? Sim. Tudo na vida do outro passa a ser mais bonito, o outro é muito mais capaz, o outro é mais inteligente, o outro é mais sortudo, a grama do vizinho é mais verdinha, os resultados são sempre melhor do que o seu. Uma série de imaginações que ao longo do tempo, pastora, tornam-se crenças limitantes. Sim. E a cada dia nós vemos aumentar o número de pessoas tristes e desanimadas em virtude essas comparações ilegítimas, dessas comparações que não fazem o que nós chamamos de espelhamento. Do tipo, o que eu posso aprender com você? Quais foram os passos que você deu que te levaram a alcançar o que você alcançou, que eu também posso levar? E é sobre isso que eu quero falar hoje. As comparações perigosas. Sim. Perigosas, tá? O nosso sinal de alerta vai para você que vive fazendo comparações perigosas, comparando os resultados do outro àquilo que você ainda não conquistou, aquilo que você ainda não aprendeu, aquilo que você ainda não domina. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Você está deixando, quando você faz essas comparações perigosas, de construir a sua própria história, lamentando não ter alcançado sucesso semelhante do outro. Então você para comparar-se ao resultado alheio, enquanto você está parado, você está deixando de construir o seu próprio sucesso, o seu próprio caminho de sucesso. E é bacana que o programa Sexta Hora sempre chega na sua vida nesses momentos. Momentos, vamos dizer assim, de trevas, momentos de tristeza, momentos onde você olha e fica pensando, será que sou eu que sofro, meu Deus? Será que sou eu que ainda não alcancei isso que eu tanto desejo? Vamos lá, entenda. Não há mal algum em observar os resultados do outro. Primeiro ponto. O espelhamento é inspirador. Olhe para pessoas de sucesso. Aprenda com essas pessoas. Olhe para os caminhos que essas pessoas tomaram. Porque isso pode sim levar você a ser uma grande pessoa. Sim. O problema não está na comparação, pastora, Sim. propriamente dita, mas na comparação sem espelhamento, onde toda a imagem do sucesso aparece. Ganhos e perdas, sucesso e sacrifício. Porque, gente, olhar para o resultado é muito fácil. Muito simples, né? É muito simples. Você olha para aquela pessoa que passou no concurso público. Você nem imagina quantas coisas ele teve que abrir mão para poder chegar ali. Exato. Quanto tempo ele estudou, quanto tempo ele se dedicou, né? É muito simples você olhar para o resultado. Só que não existe só resultado. Existe todo um caminho para se alcançar aquele resultado. E aí está um grande problema. Por que eu digo que isso são comparações perigosas? Porque quando nós olhamos apenas para o resultado, nós esquecemos de olhar o mais importante, que é o caminho percorrido até se alcançar aquele resultado, gente. Nós aplaudimos a riqueza, nós aplaudimos o diploma na mão, nós aplaudimos o nome publicado no Diário Oficial, né? Nós aplaudimos a festa, o sorriso estampado no rosto, mas nós esquecemos que nada disso é construído do nada, pastora. Nada disso é assim. Sim, as coisas não são construídas do nada. Nós não olhamos para o preço que as pessoas pagaram para chegar onde elas chegaram. O processo que as pessoas percorreram, que elas passaram para ser o que elas são. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje nesse programa, a Sexta Hora, é: tudo é resultado de um processo. Tudo.
tudo é resultado de um processo. Pare então de olhar apenas para o resultado das pessoas e olhe para o processo que elas passaram para alcançar esse resultado. E aí eu pergunto, será que você está pronto para pagar o mesmo preço que essas pessoas pagaram? Será que você está disposto a fazer as mesmas coisas que essas pessoas fizeram? Aí é que entra o grande X da questão. Você às vezes fica triste porque você vê o resultado de um amigo seu que passou naquele concurso que você tanto queria. Mas será que você pagou a mesma quantidade de horas de estudo, de dedicação que essa pessoa pagou? Esse é o ponto principal. Mais importante do que você alcançar aquilo que você quer, é o que você aprende, é o esforço que você empenha, é tudo aquilo que você faz durante esse caminho, esse processo. Tudo na vida é processo. Hoje eu quero que você se pergunte, poxa, eu tenho olhado, assim, às vezes tem gente que olha até com um olhar de inveja para o resultado das pessoas, para a família das pessoas, para os relacionamentos das pessoas, para as conquistas das pessoas, mas será que você está pronto para fazer as mesmas coisas que essas pessoas fizeram? E é quando a gente se esbarra nesse questionamento, pastora, que às vezes a gente percebe que não. A gente quer o nosso nome lá na lista dos aprovados, mas a gente não quer perder algumas horas de sono. Sim, abrir mão de algumas coisas. Sim, a gente não quer abrir mão de algumas horas de lazer. Exatamente. E para caber esse processo, você tem que abrir mão de algumas coisas para lá na frente você poder usufruir. Né? Então, gente, isso é muito sério. Nós não podemos olhar apenas para o resultado. Você que sofre com esse tipo de comparações perigosas. Todos os dias, a gente aqui no Instituto Mão Prioriza, a gente recebe pessoas que têm esse tipo de sentimento. Esse fracasso que permeia aquilo que ainda não conquistou, aquilo que ainda não viveu, aquilo que ainda não tem, sabe? E essas pessoas estão constantemente apenas se comparando os resultados delas com das pessoas que elas julgam como pessoas de sucesso. Eu quero que você pare de olhar para o resultado. O resultado é muito simples. A vida não é só feita de resultados. A vida ela é feita de desafios. É vencer essas etapas, é vencer esses desafios que leva você para os resultados. Enquanto você estiver focado só na coisa já realizada, né, no resultado em si, materializada, você não vai conseguir conceber a ideia do processo. E eu quero que você conceba a ideia hoje de processo na sua vida. As pessoas têm muitas dificuldades. Elas chegam aqui falando, eu quero ser rico, eu quero que a minha empresa prospere. Né? Chega por alguns processos de coaching que a gente faz aqui. Eu quero alcançar determinado resultado na minha empresa. Muito bem. O que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? É aí que mora, né? Vamos dizer assim, os embaraços. É aí que muitas pessoas desistem. É aí que muitas pessoas acabam por deixar para lá o seu grande objetivo. Porque o olhar ele está tão fincado no objetivo que você não consegue perceber que o objetivo ele não é o mais importante em si. Mas é esse caminhar, é esse processo que você vai vivenciar que vai te levar a esse objetivo. Claro, esse processo... Só pensar no objetivo te limita muito. Porque você não sabe o caminho, não sabe como fazer. E eu vou te falar, essa caminhada para você chegar ao seu objetivo, ela vai te ensinar muitas coisas. Muitas coisas. Resiliência, paciência. Você vai descobrir quantas qualidades, o tamanho do seu potencial, quantas coisas você pode aprender ao longo do caminho. Por isso que eu quero que você tire o seu olhar do resultado e olhe para o processo. Porque o processo, ele te torna uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito maior, uma pessoa muito mais preparada para outras etapas, né? Para outras fases da vida. Para outros objetivos. Você tem um, mas de repente ele vai conduzir a outros que você nem conhecia, você nem sabia que tinha. E o caminho, ele te ensina várias vertentes. Você encontra vários objetivos reduzidos naquele, o primeiro, né? Então você expande o seu leque. Exato. Quando você pensa.
quando você dá importância para esse processo, para esse caminhar, para esse ouvir e obedecer, né? Porque, assim, aquilo que é bom, a gente tem que reter, eu penso, né? Então, quando a gente olha, ambicionar o caminho do outro não é proibido. Quando você quer o bem para você, né? Diferente do invejar, o ambicionar, ele é você querer também chegar. Então, qual o processo que ele caminhou? Qual foi o caminho? Né? E aí ele se descobre grande, muito maior do que aquilo que ele imaginava no início, com a ideia do objetivo que ele tinha. Né? Exato. Mas hoje eu quero que você tire o olhar só do resultado. Aquele resultado é resultado de todo um processo. E eu quero que você olhe para o processo e que você se pergunte, se questione: será que eu estou pronto para fazer tudo o que essa pessoa fez para chegar onde ela chegou? Será que eu estou disposto a pagar o mesmo preço ou preços semelhantes que essa pessoa pagou para conquistar esse nível, né? Esse resultado na vida dela começa por aí. Porque se você quer resultados semelhantes, você precisa olhar para o processo. É no processo, pastora, que está o segredo dos resultados. Olhe para o caminho percorrido, para os erros cometidos, para as voltas por cima que essa pessoa deu, para as horas dedicadas, para o dinheiro investido, Sim. as lágrimas derramadas, né? Porque processo, caminho, a gente não está falando de coisas simples, nós estamos falando de coisas, às vezes, que demandam uma certa, vamos dizer assim, um certo preço. Preço de dinheiro, preço de tempo, preço de vida. Infelizmente, as pessoas, elas ostentam mais o resultado do que o processo. Inicialmente, você estava aí observando as redes sociais, sim. O que as pessoas ostentam é o resultado. Porque é como se fosse o prêmio, né? Por tantas lutas, tantas coisas vencidas. As pessoas, elas ostentam mais o resultado do que o processo. E eu acho que essa cultura de supervalorização dos resultados, elas trazem essa dificuldade que a gente vê hoje das pessoas conceberem a ideia de que tudo é um processo, sabe? As redes sociais, elas supervalorizam, né, os resultados. As pessoas, elas gostam de ostentar os seus resultados e esquecem de cultuar, de incentivar a cultura do processo. Hoje eu quero meio que mexer com essa ideia da ostentação do resultado. Sim. Eu queria te incentivar, sabe? Te incentivar a ostentar o processo. Ninguém mostra, pastora, ninguém mostra. Ninguém tira selfie das madrugadas estudando de cima dos livros, né? Ninguém faz isso. É comum nós vermos as pessoas ostentando as conquistas, né? Ninguém tira foto lá no meio de uma aula super difícil, super chata, super complicada. Ninguém faz isso. As fotos que a gente vê, as fotos da formatura, as fotos do casamento, né? As fotos da chave do carro. Mas ninguém tira foto 5h30 da manhã pegando o ônibus lotado para ir para a faculdade. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Ninguém tira foto daquele alimento reduzido ali, né? Economizado, aquele dinheirinho suado para você economizar para o seu curso, para aquilo que você está investindo. Ninguém tira foto da mesa cheia de livros, né? Em plena madrugada, não. As pessoas, elas têm essa cultura de ostentar apenas o resultado. E isso gera em você, que fica aí se comparando, essa sensação de que é inferior, de que não consegue, de que não conseguiu nada ainda na vida. Para com isso. Não pense assim. É o olhar que precisa ser mudado. Direcione o seu olhar para o processo. Para os seus processos na sua vida. Olhe para os processos daquele grande empresário. O que foi que ele fez para que a empresa dele alcançasse nome, autoridade, reconhecimento na cidade? Olhe para isso. Você vai ver noites mal dormidas, muito dinheiro investido. Você vai ver horas e horas distante às vezes da família e muita, muita dedicação. É o processo que deve ser ostentado e valorizado por você.
Claro que não há mal algum em você tirar aquela bendita foto, né, da chave do carro, da sua Sim, com conquista. certeza. Mas eu quero que você não só valorize isso, mas que você valorize o processo para você ver o quanto você pode aprender e crescer e o quanto você é totalmente capaz de alcançar resultados impressionantes na sua vida, tá? Porque nada acontece sem esforço, sem lágrimas, né? Tá? E também, né, pastor, existem aqueles que não mostram os processos negativos, né? Para se alcançar aquilo que alcançar, e você acha que, né, enfim, olhando apenas para o resultado, faz ideia do que as pessoas pagam, do que as pessoas fazem para conquistar aquilo que elas A primeira alcançam. dificuldade que ele enfrenta, ele para, porque ele não viu o processo. Exatamente. Então você vai parar de ficar aí se achando inferior, se comparando seus resultados com das pessoas sem encarar os processos, ok? Certo. Hoje eu quero citar um exemplo bíblico para você que mostra o quão perigoso é você não valorizar os processos. O quão perigoso é você ficar só olhando o resultado e vamos dizer assim, se inferiorizando em razão disso. O texto está registrado em 1 Samuel, capítulo 18. E eu vou ler alguns versículos para você, a partir do versículo 6, que diz assim: Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e desconfiar dele. Em algumas traduções, o verso 9 diz que desse dia em diante, Saul começou a ter inveja de Davi e a desconfiar dele. A comparação indevida, pastor, ela gera inveja. Sim. Gera conflitos internos, gera crenças limitantes e gera doenças emocionais. Sim. No caso de Saul, esse texto que nós lemos aqui, ele acabou por perder o seu posto de rei, porque a sua amargura, ela cresceu tanto dentro do seu coração, depois desse dia, que ele se tornou uma pessoa indigna. A inveja começou a corroer ele de tal forma que ele se tornou uma pessoa indigna do seu posto. Indigna do seu posto, ele já era rei. Ele já tinha o seu lugar, ele já tinha a sua posição. O que Saul não sabia, né, o que não havia sido postado por Davi, era o seu processo. Sim. Quantas vezes Davi teve de enfrentar ursos e leões na sua trajetória como pastor para defender as suas ovelhas? O resultado de Davi contra aquele filisteu não foi algo que aconteceu do nada. Como muitas vezes as pessoas olham para o resultado do outro e acham que é do nada. Acham que é do nada que você se tornou pastora, acham que você está aqui porque você tem uma regalia, uma posição, sabe? As pessoas elas não se atentam para isso. E Saul cometeu esse grande erro. Davi, ele obteve resultado excelente na guerra contra o filisteu, contra os filisteus, contra Golias. A história, né, depois eu até oriento você que conheça bem, é uma história conhecida, mas leia sobre isso para você entender. Por que Davi teve aquela estratégia contra aquele homem de grande estatura, muito maior do que ele, desafiador? Porque ele já havia vivido experiências anteriores no seu pastoreio. Ele já havia enfrentado animais muito maiores do que ele para defender as suas ovelhas. Mas isso gerou uma inveja. Conflito interno. Isso começou a limitar Saul de uma forma tão grande que a partir desse dia ele se tornou alguém amargurado. É o que o texto diz. A amargura, a inveja tomou conta do coração de Saul e ele acabou por perder o seu posto de rei. Ele se tornou inferior pelos pensamentos que tinha. Ficou limitado na dificuldade, esqueceu quem ele era, né? Exato. E aí eu quero te dizer, cuidado. Cuidado, porque você pode perder
lugares, oportunidades e coisas muito importantes se você permitir que esses sentimentos cresçam dentro de você. Você pode perder pessoas, você pode perder relacionamentos, você pode perder coisas muito importantes que você já tem, que você já conquistou, ou que você tem condições de conquistar por causa desses sentimentos, né, dessas crenças limitantes, dessas doenças emocionais que são geradas por essas comparações indevidas. Cuidado. Se os resultados do outro te interessam, olhe para o processo. Sim. Observe qual foi o caminho, observe qual foi o preço. Aprenda com ele, mas não se menospreze. Não menospreze a sua trajetória, a sua capacidade de aprender. Não menospreze as suas conquistas. Tem gente que é muito cruel consigo mesmo, é muito cruel você, um calouro da sua área, se comparar a um profissional que está há anos na estrada. Se comparar a um líder que já tem anos de influência, né? Se achar inferior a uma pessoa que já está nessa estrada e que você está começando a caminhar agora há algum tempo. É muito cruel você condenar a sua página 3, tomando por base a página 53 de alguém, sabe? Você pode ter resultados semelhantes, você pode ter sucesso, se você tiver coragem de encarar o processo, entende? Essa é a primeira lição que eu quero que você tire e que você guarde no seu coração. A segunda lição que nós queremos deixar para você hoje é: defina a sua identidade e viva a sua própria vida. Nós aqui na Fábrica de Compromissados, nós estamos falando muito sobre identidade esse ano. Sim. Porque 2022 para nós é um ano de definições da identidade. É um ano em que nós temos incentivado as pessoas a se verem, a se enxergarem, a se definirem, sabe? A buscarem essa melhor versão de si mesmas. Então, que a partir de então o outro lhe sirva de inspiração. Que você aprenda, que você se inspire, que ao olhar o caminho percorrido, você perceba quais são os desafios que você pode vencer, que você pode vir a encarar e se preparar para isso. Sim. Porque o bom de olhar para a história de sucesso do outro é você aprender com o que essa pessoa já percorreu, né? Você está aí com 30 anos, você olha para uma pessoa de 60 anos, essa pessoa tem 30 anos de história na sua frente, né? Assim, 30 anos de caminhos percorridos que com certeza lhe podem servir de lição, de inspiração, para que você ou use os mesmos recursos ou aprenda com os erros cometidos por essa pessoa. Mas não se esqueça de que você é o autor da sua própria história. De que você tem um lápis e um papel na mão para escrever os capítulos da sua própria vida. Está na hora de você usar o que você aprendeu com os outros, inclusive, a seu favor. Com as experiências tanto positivas quanto negativas. Para que você melhore os seus resultados, amplie os seus resultados. Você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser o melhor que você puder ser. A sua melhor versão. O seu melhor você. Esse é o ano de você definir a sua identidade. Quem é você? O que você é capaz? O que você gosta de fazer? Aonde você quer chegar? Existe muita gente boa para você se inspirar. Não para você se diminuir, mas para você aprender com essas pessoas e começar a desenhar uma história bonita para você. Começar a aprender com essas pessoas e começar a crescer. Crescer de verdade em todas as áreas da sua vida. Olhar para relacionamentos de sucesso e buscar coisas semelhantes para você. Olhar para histórias na área profissional, né, empresarial, o pessoal que gosta, né, os empreendedores, aí, os grandes empresários. Cara, estuda a história dessas pessoas. Né? O meu filho, por exemplo, eu tenho um filho adolescente, ele é fã de ilustração, desenho, ele estudou muito a vida de Walt Disney, e ele fala assim pra mim uma coisa interessante: mãe, a senhora sabia que recusaram os desenhos de Walt Disney? Disseram que ele não servia para isso? Eu falei, sim, acredito, filho. Porque você vai ouvir muitos nãos, você vai ouvir, né, muitas pessoas,
acreditarem ou não no seu objetivo, isso também tem que te servir como aprendizado, como lição. E olha onde esse cara chegou, né? Olha o que ele construiu. Já morreu há anos. E daí o legado, a história, enfim. Então, defina a sua identidade. Não é mais tempos, né, pastora, de nós vivermos como se a gente não tivesse importância nesse mundo. Como se nós não tivéssemos um nome, uma história. Há uma razão para você estar aqui. Viva a sua vida. Escolha pessoas que lhe inspirem. Olhe não apenas para os resultados, mas para o processo vivido por essas pessoas. Aprenda com isso e comece a crescer. Comece a andar. Comece a buscar os seus próprios resultados. Não como Saul, né? Sim. Que invejando ali, vamos dizer assim, a fama que Davi começou a adquirir na cidade por causa da sua própria, né, vamos dizer assim, das suas habilidades, da sua própria vivência, começou a se perder. Mas na verdade não é isso que você tem que fazer, sabe? Você tem que ser aquele que aplaude a vitória do outro. Eu fico feliz por você e aprendo com você. Porque se aquilo que você viveu te ensinou e foi bom pra você, quem sabe? Né? Não me ensine e também não me seja inspirador. E a construção do legado também, porque ele tem 60 anos de história. Você está começando a sua, daqui 30 anos você também vai ter. Então tem que pensar nisso, né? Que você também vai ser um referencial. Né? Esse processo ele não pode parar, ele não deve parar. E muitas pessoas ficam no caminho por conta disso. E eu vou te dizer uma coisa. O mundo ganha, o mundo ao seu redor ganha muito quando você começa a trabalhar dentro da sua própria identidade. Você começa a trabalhar por si mesmo, por melhorar a si mesmo, por crescer a cada dia. Por se tornar essa pessoa que, como ela disse, daqui a alguns anos também vai ter deixado um legado, também vai ter deixado uma história. Pessoas que sabem quem são e sabem qual é a sua missão, são pessoas que transformam o mundo ao seu redor. Sim. Que transformam a sua casa, que transformam o seu ambiente de trabalho, que transformam a sua igreja, porque você é único. Você é único. Não existe outro de você. Você é único e você está aqui por uma razão. Enxergue-se assim. Talvez até hoje você não saiba quem é e o que está fazendo aqui. E aí passe boa parte do seu tempo se comparando negativamente com os outros. Mas quando você começa a se ver, saber quem é você, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer da sua vida, sabe? Em que você pode colaborar, em que você é bom, em que você pode contribuir, tudo dentro de você começa a mudar, de dentro para fora, e o mundo aqui ganha muito com isso. Sim. Então se enxergue, se veja. Esse é o tempo de você começar a definir a sua identidade e viver a sua própria vida sabendo que você é o autor dela. Que você decide, que você escolhe, que você projeta, que você muda, que você se transforma. Sim. Quantas vezes forem preciso até que você se torne uma melhor versão. Uma versão melhor. Melhorada. Uma versão melhorada, né, pastora? A cada dia, a cada ano, a cada semana, a cada ciclo, a cada nova fase. É isso que importa. É o olhar, né? Exatamente. Saber qual é o olhar que você está tendo. Por favor, você não é mais uma multidão, isso tem que acabar na sua vida. Nós aqui do Movimento Mão Prioriza, nós temos uma crença que nós gostamos de divulgar, de compartilhar. Você é o mais fascinante projeto de Deus. Existe uma razão para a sua vida e nós queremos que você a encontre nesse ano, nesse tempo, nesse exato momento em que você está me ouvindo. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo ele usa uma comparação fantástica para falar sobre a importância de cada um de nós, pastora. Registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versos de 14 a 22. Ele fala que cada um de nós temos o nosso valor e a nossa importância nesse mundo. E ele nos compara a partes diferentes do corpo humano, né? O texto diz que o corpo ele não é composto de um só membro, mas de muitos. E o texto diz assim, ó, se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo. Ou,
e o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Mas se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. E sabe o que eu acho interessante, gente, desse texto? Vou parar por aqui a leitura dele. É que ele mostra de uma maneira muito clara e simples que apesar de não termos as mesmas funções, né? Cada um de nós temos a nossa importância. Assim como cada parte do corpo tem a sua função e o seu valor, nós também temos. Somos únicos. Sim. Temos a nossa missão, temos o nosso valor, temos a nossa importância dentro de cada cenário que nós estamos inseridos. No cenário familiar, no cenário social, no cenário político, no cenário profissional. Cada um de nós temos o nosso lugar, temos a nossa importância e temos a nossa missão. Será que você já parou para pensar nisso? Ou você passa o dia inteiro stalkeando as redes sociais, vendo os resultados das pessoas e não consegue parar para pensar que existe uma vida inteira para ser construída por você. Sim. Que existe uma história inteira para ser desenhada e colorida por você. E o tempo passando. E o tempo passando. Ou você está aí há 20, 30, não sei quantos anos, pensando o que você poderia ter feito, o que fulano fez e você não fez, a coragem de ciclano, a casa de Beltrano, a família de não sei quem, e a sua vida passando. E a sua história deixando de, sabe? A sua história rolando como se você fosse um coadjuvante da sua própria vida. Exatamente. Você é protagonista da sua história. Você é protagonista da sua vida. E aí eu vou te dizer, se todo mundo fosse pé, o que seria da mão? Se todo mundo fosse azul, o que seria do amarelo? A vida não é uma coisa só. Sabe? E todo lugar tem sua importância. Sim. Porque ele existe porque tem uma importância. Exatamente. Se aquilo ali faltar, algo não vai caminhar bem, né? Então, Exatamente. E por que eu gosto dessa metáfora do corpo humano, pastora? Porque o corpo humano ele é um conjunto de sistemas muito bem organizados, onde cada coisa influencia na outra. sim, Então eu preciso de você. com certeza. Aqui nós temos uma grande missão para fazer. Nós Sim. precisamos um do outro. Nós colaboramos pelo trabalho um do outro. E é assim que eu quero que você veja. Talvez você não seja ouvido, mas você pode ser a mão que estende, que segura, que apoia. Sim. Talvez você seja o ombro. Talvez você seja o cabeça, né, do seu lar aí, da sua casa. Talvez você seja a coluna dessa família. Entende? Enxergue qual é a sua posição, qual é a sua função, qual é a sua missão e vá construir a sua história da melhor forma possível, aprendendo com os processos, agregando esse aprendizado à sua vida, crescendo como pessoa e fazendo esse corpo que você está inserido aí, seja ele a sua casa, seja ele a sua igreja, seja ele o seu local de trabalho, fazendo cada parte desse corpo funcionar da melhor forma possível, sabe? Se você é o coração, seja um coração saudável. Se você é um dedinho, seja um dedinho saudável. Porque você tem muito para fazer, sendo um dedinho, pastora Bernadette. Sim, Aqui nós dizemos que nós somos uma mão pro orizo, uma mão que se estende por um mundo melhor, uma mão que se estende às pessoas. Então nós temos que ser mãos abençoadoras, Sim. mãos estendidas, mãos preparadas, mãos que sustentam, mãos que se sustentam, Com certeza. né, que se apoiam. Porque essa visão ela é importante para você entender quem você é nesse ano de identidade. Você tem um papel aí nessa sua família. Você é a mãe? Você é o pai? Você é o filho? Quem é você aí dentro? Pense nisso. Você tem um papel aí nessa sua empresa. Você tem um papel aí na sua igreja. O que você está fazendo? Será que você está sendo o que você pode ser de melhor?
E aí tem uma frase do Cortella, que é um grande estudioso, filósofo, que ele diz assim, ó, faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. E eu quero trazer isso para você hoje, para a gente concluir esse nosso primeiro encontro aqui, desse nosso dia da Fábrica de Compromissados aqui de trabalho. Sua vida está acontecendo, sua história está aí acontecendo. Use as lições, os grandes resultados a seu favor, tá? E pare de reclamar do que te falta. Agradeça o que você tem e corra atrás do que você quer. Tem gente que olha tanto, pastora, porque não tem, que esquece de agradecer pelo que já tem. Exatamente. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de ser melhor ainda, como mãe, como pai, como profissional. E não se esqueça de agradecer por aquilo que você já tem. Por que eu quero encerrar falando sobre isso? Porque é a gratidão pelo que a gente já tem, pelo que a gente já conquistou, pelo que a gente já se tornou, que faz a gente enxergar a felicidade no processo, Sim. no caminho. Até a gente alcançar resultados maiores e melhores na vida. Focar não só no que nos falta, mas focar no que já temos, com um olhar de gratidão, é o que nos faz encontrar a tal felicidade, minha gente. Felicidade é isso. É eu conseguir agradecer a Deus, a vida, sabe, ao mundo, por tudo que eu já sou, por tudo que eu já tenho, por tudo que eu já aprendi. E reconhecer que eu sou totalmente capaz de continuar aprendendo, de continuar crescendo, até que eu alcance resultados maiores e melhores. Então, quero que você guarde essa palavra no seu coração, que você desenvolva essa identidade nesse tempo na sua vida. Olhar para você, reconhecer quem você é, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de bom, aquilo que você pode aprender com as pessoas que são inspiradoras na sua vida, e faça esse espelhamento, olhando para o resultado, mas não deixando de olhar para o processo, para que você aprenda que os grandes segredos dessas pessoas vitoriosas, inspiradoras na vida, está nos processos vividos. A maior lição que você pode tirar dessas pessoas está no processo que elas tiveram que encarar, nos preços que elas tiveram que pagar, vamos dizer assim, nas horas dedicadas, no investimento de tempo e de dinheiro dedicado para alcançar aquele resultado. E saia desse loop de comparações perigosas. Não fique aí achando que você não pode. Não. Olhe para o processo e você vai descobrir que você pode. Eu quero agradecer você por estar aqui conosco, quero agradecer a pastora Bernadette por colaborar e por estar aqui comigo nesse nosso encontro, essa sexta hora. Quero te fazer um convite para que você conheça o nosso canal, para que você conheça o nosso link, tem muitos conteúdos maravilhosos para edificar a sua vida, para edificar essa fase de crescimento. A Sexta Hora é um programa da Fábrica de Compromissados que desenvolve inúmeros trabalhos de desenvolvimento humano, de crescimento pessoal, e a gente quer poder participar dessa sua fase de identidade, de crescimento, de amadurecimento e crescimento ministerial. Quero te deixar um abraço bem grande e desejar que você viva os melhores anos da sua vida, aprendendo conosco, passo a passo, em cada um desses conteúdos que a gente posta lá para te abençoar. Um beijo bem grande no seu coração e muito obrigada, pastora, por estar aqui comigo nesse programa. Sempre. Muito obrigada, Layala. É assim, com muito prazer que a gente te recebe sempre, porque você nos traz conhecimento, isso é muito bom, né? É muito bom que a gente possa transmitir essas coisas. Então eu quero falar para você que está nos ouvindo e nos assistindo, que se essa palavra ela trouxe alguma contribuição para você, que você possa divulgar, que você possa compartilhar, que você possa dar seu like, que você possa fazer o que nós já fazemos, estender a mão para aquele que precisa, mostrar que existe um caminho onde a comparação ela só vai te fazer bem se você olhar o processo. De repente você diz, não, eu estou resolvido quanto a isso, né? Mas existe alguém no teu convívio
que precisa muito ouvir coisas assim. E geralmente a gente, às vezes, não tem a palavra certa naquele momento. E um programa desse, ele chega nessa hora. Então, eu queria te convidar a fazer isso, né? A divulgar o nosso trabalho e ser uma mão por um mundo melhor. Né? É isso Muito aí. obrigada e um bom domingo, uma boa semana, né? Não sei que hora você vai assistir este programa, né? Mas que você possa divulgar isso a muitos. É esse o nosso desejo. Obrigada. Daqui nós desejamos que você alcance tudo que você deseja. Acredite nisso, você pode. Um beijo bem Tchau. grande no seu coração. Tchau.